Olá pessoal, sou o professor João Vitor e hoje vamos ter aula sobre empreender e plano de negócios, que a gente vai ver na aula de hoje. O que seria empreender, as principais características desse empreendedor e como fazer uma elaboração simplificada do plano de negócios. Mas aí iniciamos essa primeira pergunta: o que seria empreender? É o desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas que visam alcançar objetivos dos mais diversos segmentos sociais. Então, empreender vai aí trazer várias esferas, né, oportunidades, para que o empreendedor ele consiga ali de imediato colocar em prática um sonho, um desejo, que seria ter o seu próprio negócio. Então, a gente vai ver mais à frente, né, as suas principais características, né? Qual é o perfil mais adequado que essa pessoa ela precisa ter para que não desista aí do seu objetivo. Características do empreendedor. Ser empreendedor depende do desenvolvimento de postura e qualidades fundamentais. Sendo assim, podemos destacar algumas características relevantes do espírito empreendedor relativas às diversas áreas do desenvolvimento empreendedor. E a gente vai ver cada uma delas de maneira simplificada. Então, temos aí saber o que quer e procurar alcançar seus objetivos. Então, isso deixa muito claro que o empreendedor ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um foco para conseguir aí, alcançar o que tanto deseja, né? Se ele não tem um certo direcionamento para isso, consequentemente fica muito difícil de alcançar o objetivo. Muitas das suas ações estão associadas ao seu alto nível de comprometimento com aquilo que se almeja, então precisa ao máximo ter comprometimento para conseguir ali chegar ao seu resultado. Sem comprometimento total desse pequeno empreendedor, né, fica muito difícil para que ele consiga alcançar suas metas. Planejamento e inovação, né? Então são duas palavrinhas-chave aí como características do empreendedor, né? Principalmente a situação do planejamento, no qual esse empreendedor ele vai precisar trabalhar de maneira mais concisa, de maneira mais organizada, para que, de fato, consiga chegar onde deseja. E a questão da inovação é exatamente o que esse empreendedor ele vai trazer de diferente, né, ali para o mercado, né? Qual é o seu principal diferencial, seja em produto, seja em atendimento, seja em práticas relacionadas à empresa, enfim, né? Vai trazer o que seria o seu diferencial e, claro, o que diferencia dos seus concorrentes. É um comandante nato, convincente, de autoestima e autoconfiante, né? O microempreendedor ou pequeno empreendedor, ele vai aí iniciar as suas atividades muitas vezes trabalhando de maneira isolada, sozinho. Então, ele vai ter aí um papel fundamental para poder, de fato, seguir com os seus principais processos. Então, ele é o que vai fazer realmente tudo, né? De fato, vai colocar a mão na massa para se chegar ao seu objetivo. Alguém com tomada de iniciativa e atento às oportunidades. Então, o pequeno empreendedor ele deve ficar sempre atento às oportunidades, não só em relação ao seu negócio, mas perante toda uma sociedade, porque as informações elas mudam, a tecnologia está aí para isso. Então, esse pequeno empreendedor ele precisa estar de fato super atento, né? E também a questão, né, das oportunidades, até porque o mesmo ele pode conseguir novas ideias, novos direcionamentos para a implantação do seu negócio. Buscar melhoria e qualidades nas ações realizadas. Então, aquela situação da busca pela melhoria contínua dos processos que esse empreendedor ele realiza. Se ele está fazendo algo que esteja bom, que esteja ok, a depender, ele pode melhorar ainda mais esse processo. Sempre, né? Querendo trazer uma melhoria para o seu pequeno empreendimento. Então, aí temos 5 vantagens de ser empreendedor. Primeira delas, autonomia para gerenciar o seu negócio. Como eu disse, o empreendedor ele vai trabalhar de maneira isolada, logo no início. Ele vai ser sozinho, responsável por fazer todos os processos. Então, ele vai ter essa autonomia de maneira mais clara. 2, trabalhar com o que você gosta. Então, geralmente, essa pessoa ela precisa trabalhar
com atividades, com fabricação de produto, prestação de serviços, com aquilo que essa pessoa gosta. Então, assim, fica muito mais fácil e tem uma leveza muito mais clara em relação ao seu trabalho. Adquirir mais conhecimento, então isso é algo natural, porque com o passar do tempo, o empreendedor ele vai sempre buscar por mais conhecimento para que aí possa, de fato, implantar de maneira mais assertiva no seu negócio. 4. Transmitir valores e deixar um legado. Então, é exatamente a questão da trajetória que esse empreendedor vai precisar deixar por onde ele passa, seja na situação da sua marca, da sua empresa, do seu produto diferenciado, que ele vai disponibilizar aí para a sociedade. E aprender com os seus erros. Então, essa última é uma das principais partes que a gente pode trazer como vantagem, porque o empreendedor ele sempre vai estar aprendendo com os seus erros, porque é uma das partes muito mais claras, né, que se pode aí ter um desenvolvimento muito bacana sobre isso. Vamos falar agora sobre plano de negócios. E o que seria esse plano de negócios? Um plano de negócio é uma descrição detalhada de um negócio que se quer iniciar ou que já tem iniciado. Então, a gente vai verificar aí quais são as principais fases desse plano de negócio e como fazer essa elaboração de maneira simplificada. Como acabei de dizer, esse plano de negócios ele vai servir para o empreendedor iniciar o seu projeto ou, né, melhorar algo já existente, caso ele já esteja no mercado. A preparação de um plano de negócios não é uma tarefa fácil, exige preparo e conhecimento do assunto. Então, a gente vai ver aí quais são as etapas, o que é que vai envolver esse plano de negócios em suas principais questões. Então, aqui eu mostro para vocês todas as etapas do plano de negócios, né? Começando pelo sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários e análise estratégica. Para a construção de um plano de negócio simplificado, podemos destacar os seguintes tópicos. Então, a gente vai ver aí, um por um, né, trazendo as suas principais características para que o empreendedor ele consiga, de fato, fazer essa elaboração. Quando se tem isso bem estruturado, o empreendedor ele vai conseguir, de fato, atingir os seus objetivos, porque todas as informações pertinentes ao seu negócio vão estar aqui relacionadas. Então, fica muito mais fácil desse empreendedor ele ter um direcionamento, né, e um foco para alcançar o seu objetivo. Começamos aí a falar sobre o sumário executivo. E o que se trata esse sumário executivo? É uma síntese de todos os tópicos que serão abordados para a execução do plano de negócios. Não deve ser um texto longo, deve ser um texto claro e objetivo, destacando os pontos cruciais do projeto. Então, esse sumário executivo é basicamente um resumo de todo o projeto desse empreendedor, né? Por exemplo, o que vai ser abordado nas suas principais variações, em que a gente vai ver mais à frente. Basicamente, um resumo do seu projeto, do seu plano de negócios. Então, isso precisa estar muito claro, muito conciso e muito objetivo, até para que o pequeno empreendedor ele consiga aí ter, de fato, um direcionamento melhor para iniciar os seus processos. 2. Análise de mercado. Nada mais é do que uma análise dos concorrentes, com os seus pontos fortes e fracos, observar como se comporta a demanda de mercado, bem como os respectivos fornecedores. Então, essa análise de mercado a gente traz aqui como um estudo em relação da empresa perante sociedade, onde a empresa vai ser instalada, onde vai ser verificado o preço, seus concorrentes, fornecedores que podem ali auxiliar, enfim, um estudo em relação a onde a empresa ela vai se estabelecer, onde ela vai se fixar. Então, precisa saber, mediante ali todas essas informações, tá? Para que esse microempreendedor ele não fique totalmente no escuro, né? Ele saiba de todas essas informações quando mesmo precisar. Plano de marketing é uma descrição detalhada e estruturada de como sua empresa irá apresentar seus produtos e serviços. Também deve contemplar uma descrição do produto, utilidade, qualidade e diferenciação em relação ao concorrente. Então, é muito importante fazer a utilização desse plano de marketing para divulgação da própria empresa em si, como do produto ou serviço que
esse pequeno empreendedor ele vai trabalhar em cima disso. Então, o plano de marketing ele vai ajudar a empresa a ter um conhecimento maior por parte ali da sociedade e principalmente quando o seu produto ele tem um diferencial, tem uma questão muito inovadora. Então, isso traz com um olhar muito diferente para aquelas pessoas que talvez não conheçam esse pequeno empreendimento. Então, o plano de marketing ele vai aí trazer de uma maneira muito diferenciada para esse pequeno empreendedor essa questão, né, de diferenciação, não só de produto, mas da empresa em si, né? Qual o seu diferencial, levando em consideração principalmente a inovação. Plano operacional. Neste item, o plano deve focar como sua empresa vai comercializar seus produtos e serviços. Para isso, se faz necessário definir a estrutura hierárquica da empresa, bem como os recursos necessários para a produção. Então, nessa parte do plano operacional, eu vou colocar e elencar de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira muito mais organizada, todos os processos que serão realizados para que eu, como empreendedor, consiga atingir esse objetivo. Na situação de recursos financeiros, na situação de, talvez, colaboradores que vão me auxiliar a chegar nesse resultado e aí sucessivamente, tá? Quinto, plano financeiro. Neste item, deve ser apresentado em números todas as ações planejadas para a empresa. Neste item, deve estar descrito tanto o investimento inicial de forma detalhada, bem como as despesas que a empresa deverá arcar todo mês. Então, nessa parte do plano financeiro, eu vou trabalhar toda a parte financeira da pequena empresa, né? Onde eu vou trabalhar o plano inicial, né, em relação ao quanto foi investido ali naquele negócio, como também fazer a tratativa, né, com uma atenção muito mais redobrada sobre todas as despesas que essa empresa tem de maneira mensal. Então, o que ajuda muito isso é uma planilha simples de Excel, onde eu consigo colocar todas as minhas receitas e todas as minhas despesas e conseguir ali ter um saldo final sobre, né, o que sobra, né, depois de todas essas movimentações. E, claro, dá uma oportunidade muito melhor do empreendedor de visualizar, né, a sua lucratividade, onde o mesmo vai conseguir aí muitas vezes fazer algum tipo de investimento para melhorar o seu negócio. Então, tendo uma visão muito clara desse plano financeiro, ajuda muito melhor o empreendedor a ter um direcionamento melhor. 6. Construção de cenários. Este tópico trata-se de análise de risco, simulando cenários positivos e negativos, para que, com isso, sejam criadas alternativas práticas, caso o cenário previsto aconteça de fato. Essas alternativas são chamadas de plano B. Então, a gente já consegue fazer uma breve definição de como é utilizada essa construção de cenários. Logo no início, a gente viu, né, as principais questões, né, como sumário executivo, plano de marketing, operacional, financeiro, enfim. Na construção de cenários, é como se eu levasse em consideração, talvez, todos os planos verificados anteriormente, onde aí eu vou conseguir mapear, vou conseguir analisar, caso a empresa venha a chegar em momentos não tão positivos. Então, eu preciso estar atento, eu preciso estar alerta, porque quando esse tipo de situação chegar para o empreendedor, o mesmo ele já consegue ali ter uma tratativa diferenciada e mais resolutiva, que é a situação de ter um plano B para tudo, que vai auxiliar esse pequeno empreendedor a atingir seus objetivos. Temos aí, última parte, a análise estratégica, tá? Neste item, se analisa os pontos fortes e fracos da empresa, bem como as ameaças e oportunidades do ambiente externo. Com isso, faz necessário a elaboração de um plano estratégico para superar os fatores negativos que afetam a empresa e também potencializar os pontos positivos a ela. Então, nada mais é do que agir de maneira estratégica, onde eu vou verificar os pontos positivos do meu pequeno empreendimento, como também vou verificar os pontos negativos e trabalhar em cima desses dois pontos. Se eu identifico com um ponto negativo algo em relação que eu preciso melhorar, que eu preciso dar mais atenção, então meu foco vai ser para isso. E se eu também consigo identificar que existem pontos positivos, né, vou trabalhar a questão da própria melhoria contínua, eu vou estar sempre melhorando, tá? Para que esse empreendedor ele consiga de fato aí ter boas respostas após essa análise estratégica, onde vai ser verificado em consideração com todos os planos vistos de maneira anterior. Até porque, se eu falo em relação
a pontos positivos ou pontos negativos, eu vou estar levando sempre em consideração tudo aquilo que eu vivencio dentro do meu estabelecimento. Então, fica muito mais fácil de identificar esses pontos e melhorar quando necessários. Então, finalizamos por aqui tudo que a gente viu sobre o empreendedor, as suas principais características e as etapas na construção desse plano de negócios que vai levar aí esse pequeno empreendedor a atingir os seus resultados e, consequentemente, né, em resposta a isso, o crescimento do seu próprio estabelecimento, tá bom? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.